Olá pessoal, bem-vindo à aula sobre dashboard da CMDB. Bom, então nós sabemos que a ServiceNow tem um banco de dados e esse banco de dados tem várias tabelas, milhares de tabelas. E uma parte desse banco de dados, ou seja, um grande grupo de tabelas desse banco de dados, é reservado para um conceito chamado de CMDB. Então vamos supor, o banco de dados completo tem 5.000 tabelas. 1.000 dessas tabelas são reservadas para a CMDB. E o que é CMDB? CMDB é como se fosse um repositório, e nesse repositório, formado por várias tabelas de banco de dados, esse repositório ele vai armazenar as informações básicas de cada item que existe no data center da empresa. Ou seja, servidores, roteadores, firewalls, switches e também o que existe na rede do cliente fora do data center, como por exemplo desktops, laptops, as antenas Wi-Fi que ficam espalhadas pelo prédio e também itens de softwares. Esse é mais ou menos o básico que existe na CMDB. Então, por que existe tantas tabelas da CMDB assim? Porque cada tabela vai armazenar uma categoria desses itens, para ficar bem organizadinho. E como que esses dados saem do data center, saem da rede do cliente e chega até a CMDB? Então a ServiceNow ela deixa aberto para o cliente escolher, definir o que é melhor, como eles preferem alimentar a CMDB. A ServiceNow oferece, opcionalmente, se o cliente quiser comprar uma ferramenta chamada de Discovery. É uma ferramenta que tem um custo de licença dependendo da quantidade de itens. Então está relacionado à quantidade. Quanto mais itens, o custo fica maior. Quanto menos itens, o custo fica menor. Ou então, o cliente pode utilizar as próprias ferramentas de Discovery. O que é o Discovery? Discovery nada mais é do que uma aplicaçãozinha Java que fica ali rodando na rede do cliente e fica monitorando todos os endereços IPs que tem na rede. Então ele vai ali como se fosse mais ou menos assim. Ele encontra o primeiro IP, ele bate ali na porta, fala assim: posso entrar? Posso. Tem uma porta aberta para eu entrar aí? Tem. Ok. Quais são os protocolos que estão rodando nessa porta? Aqui tem um protocolo da Microsoft. Então provavelmente é algum Windows Server que está utilizando esse IP. Posso entrar? Então ele tem ali, né, esse Java, ele tem uma credencial que ele pré-definida para poder entrar no servidor e aí então verificar as informações básicas, por exemplo, nome do servidor, quantidade de memória, disco, versão do sistema operacional. E então ele colhe esses dados e traz aqui para o banco de dados da CMDB e grava na CMDB, ok? Então, ou seja, isso essa alimentação acontece automaticamente se o cliente tiver essa ferramenta de discovery, tanto do ServiceNow ou quanto até mesmo de concorrentes do ServiceNow que criam essas ferramentas, desenvolvem essas ferramentas chamada de discovery. Então essas informações vêm para o ServiceNow através de APIs e são gravadas automaticamente na CMDB. E aí o que acontece? A, Aqui a partir dessa tela aqui, a gente consegue ver a qualidade desses dados. Por quê? Porque não basta simplesmente trazer e gravar. Precisa ter um acompanhamento para saber se está tudo certo. Porque, por exemplo, existem problemas comuns que precisam ser monitorados. Imagina que lá no data center existe um Windows Server e por algum motivo a ferramenta de Discovery gravou duas vezes esse servidor aqui na CMDB.
ok? Porque muitas vezes a empresa não tem uma ferramenta só de discovery, às vezes tem 1, 2, 3, 4, 5 ferramentas. Uma ferramenta que ela pode ser utilizada como a ferramenta principal, outra como uma contingência, que é de um outro fabricante. Então, se tudo não estiver bem configurado, bem estruturado, pode acontecer de duplicar a mesma informação. E isso não é bom, porque o ServiceNow não é apenas a CMDB, são vários módulos que vêm aqui no CMDB buscar essas informações para operar. Por exemplo, nós temos aqui um módulo chamado ITSM. Esse módulo é o módulo de abertura de mudanças dos itens que tem no data center. Então, existe um campo ali dentro do formulário de mudanças que vai apontar para a CMDB para que a pessoa que estivesse ali abrindo uma requisição de mudança consiga ver através daquele campo todos os itens que existem ali. Então precisa selecionar algum deles, apenas um, né, para poder seguir então com a abertura da change. Imagina se quando a pessoa abrir, ela ver dois itens iguais. Então, isso pode acontecer também para outras partes do ServiceNow, quando as pessoas vierem buscar alguma informação da CMDB e se depararem com mesmos itens. Elas não vão saber de fato qual escolher, e isso pode causar aqui algumas consequências na operação. A pessoa vai estar abrindo uma change para um registro, só que na verdade o outro registro já mantém um histórico porque uma outra pessoa abriu uma outra change para o outro registro. Então, o ideal é que fique igual, ou seja, se tem 10 itens no data center, aqui precisa ter 10 itens. Se tiver 9, aqui tem que ter 9. E assim também para mais. Então, esse painel ele é justamente para detectar tudo isso. Eu dei apenas um exemplo dos problemas mais comuns, que são a duplicidade de informações, mas existem outros que a gente vai conversar aqui. Então, esse painel ele consegue verificar tudo isso. Então, ele mostra como é que está a saúde atual desses dados, a integridade desses dados, a precisão desses dados, e também tem algo aqui interessante. Quando tem algo errado, ou seja, incorreto, o próprio ServiceNow tem aqui algumas rotinas que consegue resolver tais problemas. Ou então, pelo menos, se não consegue resolver, consegue abrir automaticamente um ticket e endereçar isso para as pessoas que precisam providenciar essas correções. Então, algumas coisas consegue fazer talvez até de forma automática, sem que a gente precise intervir aqui, e outras, sim, fazer isso de forma manual, tá? Bom, então aqui é como se fosse um grande exame que está acontecendo 24 horas, e aqui são os tipos de exame, vamos dizer assim, aqui são as 6, tá vendo aqui a gente tem ó, recomendado, requerido, audit, duplicate, orphan, tá? Então, da mesma forma que a gente faz os nossos exames, né? O médico pede lá o exame para a gente, aqui é a mesma coisa. E eles estão agrupados em três categorias principais. E veja que essas três categorias, elas estão aqui. Então, esse aqui seria um status geral de como é que está essas três categorias. E dentro de cada categoria, nós temos essas métricas. Aqui nós temos duas, uma, e aqui nós temos três. Depois a gente vai falar sobre cada uma. E aqui embaixo, é esse último aqui, né, esse último que a gente chama de scorecard, cada quadradinho desse aqui a gente chama de scorecard. Esse último scorecard, que ele verifica essas três métricas estão aqui embaixo já, tá vendo? Então, a gente pode ter mais detalhes sobre cada uma dessas métricas aqui, clicando no seu respectivo scorecard. Ou então a gente pode clicar aqui em cima também,
que ele vai levar para uma outra tela igual essa daqui. Na verdade, vai levar para o mesmo lugar. Então aqui a gente já consegue, sem precisar clicar em lugar nenhum, numa visão só a gente já consegue ver esses três aqui, porque são ah, os mais utilizados, vamos dizer assim. Bom, então aqui embaixo já são, é para aproveitar essa mesma tela, mas aqui é para outro, outro propósito, né? Aqui a gente já está falando de outras tabelas que não fazem parte da CMDB, mas a CMDB tem uma certa relação com essas tabelas aqui. Bom, mas basicamente o que a gente vai falar é sobre esses três aqui. Então vamos entender o que significa essas porcentagens, essas cores, essas barras, esses números, tudo isso, tá legal? Bom, então vamos lá. Aqui está escrito assim, ó, olha só, olha, scorecard da saúde da CMDB. Então isso daqui, essa quantidade que tem aqui, esse percentual, ele é uma média de como que está o percentual individual de cada um desses três grupos aqui de scorecard. Tá? Então, quando a gente vê aqui 41%, o que, que a gente tem que pensar? Que 59% que está faltando aqui é que não está bem. Ou seja, 41 está bem. Mas esse 59 a gente precisa trabalhar em cima. Então, quando a gente vê esse número baixo, veja que a cor dele já mudou para um âmbar. Se tivesse baixado mais o número aqui, iria ficar vermelho. Então, o ideal é que aqui fique sempre verde e próximo, o mais próximo possível do que? Do ideal, que é o 100%. Então, essa situação aqui está bem, não está grave porque não está vermelho, mas está perto, tá? Bom, e o que, que significa corrigir esse 59% que eu acabei de falar? Primeiro, nós temos que entender que esse 59%, a gente vai ver isso aqui entre esses três scorecards. Tá? Então, nem sempre esse 59 ele vai estar aqui entre os três, simplesmente naqueles que não estão com zero. Aliás, naqueles que não estão com 100, tá? Naqueles que não estão com 100, desculpa. Então, nenhum desses aqui estão com 100, certo? Então, significa que aquele 59% está espalhado nos três, porque nenhum deles está 100%. Esse aqui está o pior de todos, está com zero. Né? Esse aqui até que está melhor, agora esse aqui está médio. Então, veja que essa quantidade que está aqui é a que está aqui. Ó, completeness 80, 80. Compliance 0, 0. E correctness 43, 43. Então, desses três aqui, qual que está o péssimo? Esse aqui. Né? Esse aqui está 0, ou seja, não bateu nenhuma meta, não fez nada. Esse aqui até que chegou bem. Agora, esse aqui está na metade. Tá? Bom, então, esse daqui, o que, que significa esse 80? 80 significa que dessas duas métricas, ele fez um cálculo dele lá e entendeu que 80% de tudo isso aqui está bem. A gente não pode tentar entender esse 80% em quantidade de itens, tá? Senão a gente não vai conseguir chegar nessa conta para entender o porquê que foi 80, porque aqui ele está fazendo um cálculo interno dele que a gente não vai conseguir entender isso aqui, tá bom? Isso aqui tem a ver com a quantidade de campos de cada tabela, etc. O importante para nós é não focar muito nisso aqui, mas sim olhar isso daqui, ó. Aqui está dizendo o seguinte, olha, de 18 itens que existe, a metade você não fez o que deveria. Você, assim que eu falo, o processo como um todo, né? A CMDB junto com o Discovery, eles estão ali, nove itens não estão bem. Ou seja, existem 9 campos
Aqui o cliente queria que fosse, que tivesse dados, que tivesse informação, mas eles estão vazios. Então, ou seja, 50% desses 18 é algo que você está devendo, ok? Então, como é que faz para corrigir isso daqui? Nós temos que clicar aqui em cima desse scorecard e ele vai mostrar para a gente quais são os itens que estão com esses campos vazios. Agora esse aqui, ó, esse aqui estava pedindo entre 18. Veja que nós não estamos devendo nada, porque antes da barra não tem nada de errado. Então, o que tem antes da barra é o que a gente está devendo, tá? E o que tem aqui depois da barra é a quantidade total de registro que existe na CMDB como um todo, tá? E 50% é o que a gente está devendo. Então, aqui nós não estamos devendo nada, por isso que está verdinho aqui. Agora aqui nós estamos devendo 100%. Por quê? Porque aqui tinha um item só que estava sendo esperado para ser resolvido e não resolveu. Por isso que aqui está como zero. E aqui é a mesma coisa. Nós tínhamos aqui 18 itens, 7 deles nós estamos com problema de duplicação. Então, ou seja, 39% está ruim. A mesma coisa aqui, 50 está ruim e aqui 89 está ruim. Ele faz um cálculo aqui e coloca 43. Veja que dá para saber qual foi o cálculo que ele fez aqui, tá vendo? Mesmo se a gente pegar aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, 89. Vamos colocar aqui, ó, 89. 89 mais. Não, 89 não. 39. 39 mais 50 mais 89. Se a gente divide isso aqui por 3, ó, dá 89. Então, assim, isso mesmo, deixa eu ver. 89 mais 50 mais 39 igual dividido por 3. Ó, dá 59. Mesmo assim, não tem a ver, entendeu? Por isso que eu estou falando. Esse cálculo aqui a gente é pelos campos. Ele está vendo, na verdade, a quantidade de campos que tem em cada uma dessas tabelas, coloca peso, algo assim, tá? Então, o que a gente precisa fazer aqui é remediar isso aqui. Então, vamos supor, vamos pensar nisso aqui, ó. Opa, vamos remediar esses 9. Como é que a gente sabe o que está de errado aqui? A gente clica aqui em cima desse scorecard e ele vai abrir uma outra tela mostrando para a gente o que é que está de errado. Lembre, são 9 itens, né? 9 itens. Esses 9 itens eles vão aparecer aqui embaixo. Está carregando. Ó. Ele vai aparecer aqui. Quando não aparece, deveria aparecer aqui, né? Quando não aparece, o que a gente tem que fazer, pessoal? A gente tem que vir aqui e rodar um jobzinho. Veja que o nome daquele scorecard era esse, né? Então a gente vem na terceira barra aqui e vamos rodar, ó. É esse primeiro. Para rodar, a gente vem aqui, ó. Execute now. Agora vamos voltar novamente ali para onde a gente estava, tá? Para aquele e veja que aqueles 9 agora apareceu. São 3, 3 mais 3, tá? E aqui embaixo ele vai mostrar, ó, a relação dos 9. Então fiz isso proposital aí para a gente ver que precisa rodar o job, tá? Bom, e aqui diz o seguinte, olha, essa métrica chamada de recomendável está dizendo o seguinte, alguma coisa aqui não foi preenchida como deveria. E aí, inclusive, ele abre o quê? Ele abre um, ó, REC, que é de recomendável. Tudo que o ServiceNow vê de errado, ele abre um ticket. A gente conhece só o incidente e a change, né? Mas existe um monte de outro tipo de incidente. Para tudo ele abre um incidente, né? E vamos aqui, ó, ele abriu um incidente para cada IC aqui que está com problema. Tá vendo? Então vamos abrir esse aqui, ó, o primeiro 24. Vamos ver o que aconteceu aqui. Olha, veja, ele está falando assim, ó, esses campos aqui, ó, são recomendáveis,
recomendados, mas não foram populados, ó, o asset tag e o serial number. Vamos ver? Então veja, se a gente olhar lá, ó, é esse daqui, né? Esse servidor AIX, ó, tá vendo? Ó, se a gente tentar abrir esse registro aqui, vamos tentar abrir. Ó, veja que o campo asset tag está vazio e o serial number também está vazio. É por isso que ele foi detectado naquilo lá. Então veja, como é que a gente faz agora? Vamos tentar corrigir isso aqui, ó. A gente vai tentar corrigir isso aqui. Vamos criar em remediação. Remediação nada mais é do que ele vai, ele vai dar uma chance aqui de a gente automatizar essa solução aqui. Ok? Nós podemos criar um fluxo para poder resolver isso daqui. Podemos dar um nome para o fluxo, dizer qual que é a tabela que a gente quer, quando vai ser executado, se vai ser executado automaticamente. E aqui nós vamos criar um fluxo. Nós podemos criar um fluxo novo aqui para resolver o problema. Então, primeiro a gente cria uma regra de remediação. A regra de remediação, ela tem algumas condições básicas aqui, ou seja, qual é a tabela que vai ser remediada, qual é a forma que ela vai ser o trigger, né? E aqui a gente coloca o workflow que a gente quer que resolva. Então, nós temos que primeiro criar aqui um workflow para quando a gente quiser remediar isso automaticamente, a gente clica aqui e ele faz a remediação, tá bom? Bom, então, depois que for remediado, ele automaticamente ele vai fechar aqui a task, viu? Ele vai fechar a task. Então é assim que funciona, tá bom? Olha, esse aqui está falando que o asset tag está vazio. Olha lá, esse aqui está falando que só o asset tag está vazio. Por quê? Porque no 01, veja, o número de série está preenchido. Então é só o asset tag que está vazio. E esse daqui, ó, e esse daqui são os dois. Agora, nós podemos tanto usar aquele flow, ou então a gente pode vir aqui, se a gente souber o asset tag, a gente preenche aqui e preenche aqui. Olha só o que acontece, pessoal. Veja, nós preenchemos, né? Só que ó, a task continua aberta. Nós preenchemos, ó, colocamos os valores lá. Cadê? Foi esse primeiro aqui? Não, foi o último, né? Ó, nós colocamos os valores, ó, preenchemos aqui o número de série. Tem que clicar aqui. Não é esse. Peraí, qual que foi que a gente remediou agora? Esse aqui, ó. Vamos usar o update. Colocamos o asset tag e o número de série. Porém, essa task ainda continua aberta, porque ela não sabe o que está acontecendo, né? Então, o que a gente pode fazer para fechar essa task automaticamente? Simplesmente a gente faz o quê? A gente roda novamente o, o job. Então a gente vai rodar o job novamente. Qual que é o job do terceiro scorecard, certo? Que é o correctness. A gente vai rodar ele aqui. Veja que agora deve ter apenas 8 lá, porque um a gente corrigiu. Vamos ver. Olha.
ele não atualizou. Mesmo a gente corrigindo, pera, deixa eu ver aqui. A gente rodou, não, acho que a gente não rodou o job certo não, pera. É o primeiro job, nós rodamos o terceiro, não é isso? Vamos fazer novamente. É o primeiro job. É esse aqui, ó, é o completeness que a gente tem que rodar. Veja que agora sim, ele foi rodado. Se a gente voltar lá, ele vai mostrar. Vamos ver? Sete. Tá vendo? Viu como caiu? Caiu porque a gente resolveu dois, ó. Tá? Então não adianta a gente resolver e rodar o job de outro scorecard. A gente tem que rodar aquele lá. Tá vendo? Olha aqui como caiu, porque a gente resolveu dois AX, só ficou um agora. Então, se a gente olhar, ó, só tem uma task aberta. Se a gente olhar essa task aqui, se a gente abrir essa task e olhar aqui no SN útil, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que isso aqui está numa tabela chamada Recommend Field Recommendation, tá vendo? Então aqui, ó, a gente vem para cá, copia essa tabela e a gente vem aqui, ó, para ver todas as tabelas, todos os tickets que foram abertos aqui. Veja que foi fechado automaticamente, tá vendo? Aqueles itens, aquele item que estava aberto quase agora, ele foi encerrado. Só tem agora aberto 7, que é para quê? Para aqueles que a gente ainda não resolveu. Tá vendo? Ó, ele já foi resolvido. Tá? Ele já foi resolvido. Ó. Então é isso, pessoal. Da mesma forma que a gente fez isso para esse dashboard, nós podemos fazer também para todos os outros. Tá? Todas as outras métricas vão ter também os seus respectivos fluxos para poder ser remediado. Então, o required vai ser a mesma coisa, o audit vai ser a mesma coisa, duplicate, orphan, todos eles. Porém, o tipo da task vai ser diferente. Então, aqui é uma task para recomendado. Essa aqui vai chamar REC. Essa vai chamar REC. Essa AUD. Essa DUP. Essa ORP. Essa SLA. Tá? Então, vamos tentar abrir aqui uma de SLA. Olha. Não criou nenhuma task aqui, tá vendo? Não criou nenhuma task. Esse daqui não criou task, ó. Tá vendo que ficou vazio ali a task? Poxa vida. Falei que ia criar e não criou, né? Então, por que que isso acontece, pessoal? Porque a gente precisa configurar aqui o nosso Ref Preference. Então veja, configurando o nosso Ref Preference, nós temos aqui o quê? O que que a gente quer que aconteça quando a gente encontrar algo errado? Então, a partir dessas referências aqui, preferências, a gente consegue determinar. Olha aqui, ó, métricas de saúde. Qual é o nome daquela métrica que a gente viu? Essa aqui, certo? Então veja que Create Task está desligado. Então nós temos que ligar aqui. Ó, vamos ligar agora sim. Agora nós vamos ligar. Inclusive, nós vamos pedir para quando abrir a task, mandar para o grupo de Change Management. Tá? O grupo de Change Management vai receber essa task. Vamos salvar. Ótimo. Agora vamos voltar lá. Vamos voltar lá na CMDB View e vamos verificar essa métrica aqui que está no Core
correctness card. Vamos rodar o job novamente. Correctness. Isso. E vamos então verificar se foi aberto então o quê? A task para aquela métrica. As tasks, né? São 3. Deixa eu ver quantos são. São 3. Não, são 17, né? São 17, pessoal, 17. Então veja, as 17 estão aqui, ó, 3 mais 3 mais 3. Se a gente verificar aqui, esse scorecard é referente a essa métrica. Vamos abrir qualquer uma aqui para a gente ver se foi aberto 3 tasks para esse servidor AX. Aham, aqui está, ok? Então se a gente abrir aqui, veja aqui, ele vai falar, olha, esse CI ele não foi atualizado durante 1 minuto. Ou seja, esse IC estava lá no data center, ok? A ferramenta de discovery foi lá, ela foi lá e descobriu esse IC. Aí depois ela foi lá novamente e descobriu esse C 2 vezes, porque na verdade ele vai sempre descobrir a mesmo C todo. Depende de como é que está o calendário lá de frequência do Discover, ele vai buscar essas máquinas a todo momento. Ok? Pode ser uma vez por dia, 2 vezes por dia, 3, 4, depende de como o administrador do Discovery configurar. Tá? Então veja, vamos supor que aqui ao invés de ser 1 minuto, fosse 1 mês. Então assim, ele foi lá o primeiro dia, achou isso aí, achou esse item, esse servidor AX. Tá, então ele marcou lá, dia 1. Aí no dia 2, o que aconteceu? Aquele registro estava lá ainda, mas não atualizou nada, não teve nenhuma atualização. Aí ele foi no terceiro dia, no quarto, no quinto. 30 dias ele buscou, ele reencontrou aquele item no data center, mas não passou por exatamente nenhuma o quê? Nenhuma atualização. Não teve um update nenhum. Então, pelo fato de não ter acontecido nenhum update naquele servidor, nada mudou, pode ser que aquele já ficou obsoleto. Imagina um servidor SQL que está lá, que nunca passou por um service pack, né? Nunca aplicou um service pack, ou seja, ficou 1 ano sem aplicar o service pack. Alguma coisa está errada, porque o service pack é aplicado pelo menos uma vez no ano nos servidores. Então aqui está 1 minuto para poder gerar rápido aqui, mas normalmente esse número aqui é 60, tá? São 60 dias. 60 dias sem um update, o 1IC é meio suspeito. E ele aqui ele está mostrando, mas onde que foi definido esse 1 minuto aqui? Então veja, tudo que está aqui, ó, tudo que a gente vê na descrição, tá? Tudo que a gente vê na descrição dessas tasks aqui, que são os tasks já próprios do ServiceNow, eles vêm buscar daqui, ó, CI Class Manager. Então vamos ver aqui, ó, o CI Class Manager está dizendo o seguinte, ó, que todos os servidores, todos os itens do data center, tá? Qual que é o nome? Quem lembra? Ó, é o terceiro scorecard, né? Correctness. Todo item que tiver, ó lá, 1 minuto, tá vendo? Todo item que tiver mais do que 1 minuto sem nenhuma atualização, ele vai cair naquele scorecard. Então aqui a gente pode mudar isso aqui. Tá? Isso aqui é parametrizado, tá? A gente que coloca aqui do jeito que a gente achar. Por exemplo, aqui nós colocamos 1 minuto. Vamos abrir aqui esse scorecard, ó. É porque está 1 minuto, mas se eu tivesse colocado aqui 10 horas, ia aparecer lá 10 horas. Mas, como a gente não quer esperar 10 horas para mostrar aqui na apresentação, a gente colocou aqui 1 minuto, tá? Mas isso iria aparecer aonde? Isso ia aparecer dentro da task. Então, como é que a gente faz para remediar isso daí? Veja, teríamos que provocar um update lá no data center. Ou seja, não adianta a gente mudar por aqui dentro do banco de dados, tentar, por exemplo,
Vamos fazer um update no registro que já está aqui dentro do banco de dados. Vir aqui no servidor AIX, por exemplo. Ah, vamos fazer um update. Não, não adianta. Ele quer saber lá, a ferramenta de discovery lá no data center. Então, nós teríamos que ir lá e fazer uma atualização lá e trazer esses dados a partir da integração externa do data center com o ServiceNow. Não adianta fazer uma atualização aqui direto, entendeu? Então, para isso nós teríamos que fazer uma simulação de um inventário de um data center externo para que na próxima carga iria trazer um dado novo. Ah, agora sim, agora ele trouxe algo novo, tá bom? E aí com isso seria remediado aqui. Então, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, CI CMDB view, tá? CMDB view. CMDB view. Então vamos ver aqui, ó. Vamos dizer o seguinte, ó. Tá falando que esse servidor AIX aqui, ele tá muito tempo sem passar por uma atualização, seja nem sem um update. Não adianta eu vir aqui e tentar, por exemplo, falar que o sistema operacional dele mudou. Alguém me avisou lá no, sabe, por telefone ou por e-mail, falou, não, ó, a versão lá, o Discovery não pegou, mas atualizou sim, a versão dele ah, então tá bom, deixa que eu vou mudar diretamente na CMDB então. Ah, então tá bom. Então vamos gerar de novo lá o job para ver se vai fechar essa task. Olha só o que vai acontecer. Vamos rodar o job do correctness, né? Que é o último lá no cantinho, o terceiro. Ó. Vamos rodar aqui para ver se de fato vai aparecer agora dois servidores X. Vamos ver? Continua como 3, não mudou nada. Continua a 16, né? É 16 que está aqui, né? Ah, não, é aqui embaixo, 3. Olha lá. Continua como 3, não mudou nada, as tasks continuam abertas. Se eu quiser fechar isso aqui, se eu quiser fechar essas aquelas tasks, ah, não é X, é switch, não sei onde eu li a X aqui, é switch. O que que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma alteração no switch lá do data center, algum número, algum IP, alguma coisa, fazer o discovery trazer para cá, fazer uma nova carga, sobrepor aquele registro, rodar o job, aí depois sim ele vai sumir daqui. Então vamos fazer isso, pessoal. Vamos fazer aqui, vamos simular então que a gente vai fazer uma carga que está vindo de lá do data center. Então o que a gente faz? Primeiramente, a gente vem aqui naquele, na planilha que já está dentro do ServiceNow como data source, que a gente carregou aqui para simular um data center. Veja que aqui a gente tem uma chamada carga diária, tá vendo? Carga diária. Essa carga diária, vamos fazer aqui um download dela. Vamos fazer um download, pronto. Fiz o download, estou abrindo ela aqui. Vai abrir a planilha. E aqui vai mostrar para a gente, então, esses dados originais. Isso aqui é como a gente estivesse simulando o que existe lá no data center, tá bom? Tá aqui, ó. Então a gente quer resolver switch. Então vamos colocar aqui que o número de série do switch foi alterado. Vamos colocar de um só aqui, tá? Vou colocar só o número 1 mesmo, tá? É só para mostrar que o item foi atualizado. Ótimo, é o switch 01. Então, eu vou gravar essa planilha, vou salvar essa planilha e nós vamos subir ela de novo lá para onde? Para cá, ó. Nós vamos subir lá pro. Vamos apagar essa que está aqui. Tá? Vamos apagar essa que está no repositório do ServiceNow. Você viu que eu apenas fui lá e apaguei. E a gente vai subir novamente uma outra planilha. Ó. Management. Eu vou lá buscar essa planilha no meu disco C. Vou buscar aqui no disco C. Pronto. Olha lá. E agora
ela já está no repositório bonitinha, tá? Tá ali, ó. Agora a gente vai carregar os itens novos para dentro dessa tabela virtual aqui chamada import set. A gente carrega por aqui, ó. Vamos carregar tudo. Ó, perfeito. E agora vamos levar da import set lá para a CMDB, que ela vai remontar o que existe na CMDB, tá bom? Então aqui está saindo do import set e pronto. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lá de novo, rodar o job. Vamos rodar o jobzinho, que é o job do correctness, não é isso? Correctness. Lembra que a gente só tinha 2 switches, né? 3 switches com problema. Olha lá, executou. Vamos voltar para cá agora e vamos ver se funcionou. Vamos dar uma atualizada aqui. Esse aqui é o servidor AX, aqui. Vamos ver aqui se o registro chegou. Não chegou. Não chegou. Não chegou. E não chegou. Tá? Então a task não foi aberta. Você falou assim, ué, então deu errado, o que você fez? Bom, o que acontece, pessoal? O que a gente precisa ver aí é quais são as regras que foi estabelecida quando a gente popular um novo item de novo. Veja que a planilha, ela está dizendo que o número de série foi alterado. É isso? O que a gente pode fazer nesse caso? Nós podemos ir lá no import set. Vamos ver aqui o import set, na tabela de import set. Como eu falei, existem umas tabelas virtuais, né, que ele grava, por exemplo, hoje é dia 28, né? Olha lá, dia 28. Então foi essa aqui que a gente acabou de fazer. Vamos ver o conteúdo do que ele trouxe. Olha lá, ele trouxe tudo isso aqui. Né? Ele trouxe tudo isso aqui. Então, são as 18 linhas. Se a gente vier aqui em Data Source, nós vamos ver essa planilha aqui. Não é isto? Aqui nós vamos fazer uma carga do que tem aqui para a import set. E vamos ver de fato o que foi carregado na import set. Vamos ver se ele carregou mesmo um switch, algum switch, trazendo o número de série. Então veja, nós agora estamos como ver aqui os que estão como pendente, ok? Então foi o switch 01, foi esse aqui, certo? Perfeito. Olha que o número de série está aqui, ó. Número de série 11. Então ele trouxe. Né? Esse foi o número que a gente colocou. Porém, quando a gente está enviando isso lá para o Transform Maps, o Transform Maps não está atualizando na CMDB, ok? Tanto é que se a gente vier aqui para verificar o que aconteceu com os switches, o nosso switch 01 não está com o 01. Encontramos o problema. Vocês viram que ao invés de Transform Maps atualizar esse registro aqui, ele criou um outro novo com esse.
Só que o dashboard está buscando desse aqui. Então ele está apontando que esse aqui ainda não teve atualização. Ele trouxe um novo. Por que que ele trouxe um novo, pessoal? Porque a nossa regra que faz assim, de reconciliação, de falar assim, olha, já existe um já existe um item chamado switch 001 lá na CMDB, que é esse aqui. Se caso ele passar por qualquer atualização na próxima carga, então apenas atualize os campos, não é para criar um novo registro. Então, quando isso não está funcionando bem, ele cria um outro. Agora, aonde é que a gente tem que ver isso? Por isso que nós temos que vir aqui no nosso Robust Transform Maps. É justamente o Robust Transform Maps que tem essas regras. Então, nós vamos aqui verificar as regras. Olha só, é, nós temos aqui o carga diária, que é aquele nossa tabela virtual, né? Que a gente viu, que é o import set. Então aqui a gente tem as definições de tudo isso daqui. É ele que está trazendo tudo lá do Excel e colocando no import set. Então a gente vai ver agora as definições desse transformador aqui, desse transformador. Vamos ver o que é que está acontecendo. Então ele vai carregar para a gente aqui as propriedades. Veja, nós vamos abrir aqui as propriedades. Vamos abrir esse registro. E aqui ele vai falar para a gente, olha, nós temos aqui uma entidade chamada switch, ok? Essa switch, ela está alimentando esta base aqui, ok? Agora vamos ver o que é que está acontecendo nesse mapeamento. Esse mapeamento está dizendo o seguinte, olha, tudo que tiver na tabela switch, na tabela import set, coloque numa outra segunda tabela, que não é import set ainda, é uma outra segunda tabela. E essa tabela, ela tem alguns campos. Vamos entrar aqui para a gente ver. Ó, esse aqui são os campos. Tá? Esse aqui são os campos de destino. São os campos de destino. É campo de origem e aqui os campos de destino. Agora, nós temos que ver o seguinte. Se esses campos aqui, que é o nome, o nome principal, que é o campo, se de fato ele está mapeado aqui, ok? Se esse campo está mapeado aqui, como sendo o que? Um campo chave para ser verificado se deve ou não ser atualizado. Porém, está vendo que aqui esses dois estão como true? Então foi por isso que aconteceu o problema. Porque ele só vai entender, veja bem, ele só vai entender aquele item único se caso somente aqui tivesse como true. Mas como aqui está também como true, ele vai, ele vai entender que aqueles dois campos precisavam estar preenchidos, formando um, uma forma de fazer com que identificasse aquele switch como sendo único. Mas como o campo serial number estava vazio, ok? Então ele não considerou, né? Então o que acontece? Nós teríamos que passar isso daqui para falso primeiro. Para quê? Para que ele se baseie somente no campo nome, entendeu? Agora sim, se a gente fizer novamente, se a gente vier aqui, vamos vir aqui novamente no nosso import set. Vamos vir aqui no nosso, não, vamos primeiro deletar aquele registro, né? Vamos deletar aquele registro primeiro, tá? Porque ele entrou a mais, ele não deveria ter entrado aqui. Tá? Vamos apagar ele. A gente quer que o import set apenas atualize o serial number, tá bom? Então vamos lá. Ó, a gente já encontrou o problema. Agora a gente vem aqui e
que a gente vai fazer? Nós vamos rodar o que? O import set novamente. Vamos rodar o import set. Ó, import set está aqui. Vamos ver se a gente consegue reprocessar ele. Ó, vamos reprocessar esse import set. Por quê? Porque nós já levamos a última vez que estava dentro dele para a CMDB. Se a gente quiser levar pela segunda vez, nós temos que fazer um reprocesso. Agora sim, agora ele está processado e está pronto para a gente levar novamente do Transform Maps para a CMDB. Agora a gente pode transformar de novo. Bom, vamos ver o que aconteceu com o switch nesse momento. Nós temos que ter apenas 3 switches, certo? Agora sim, nós temos 3 switches e um deles está com o campo Serial Number agora atualizado. Porém, então se a gente vier agora aqui, CMDB, view, tá? E rodar aquele job de novo, do correctness, vir novamente para cá para o health, e procurar aqui o switch. Agora sim, olha, nós só temos o quê? 2 switches com problema, porque ele vai aparecer o 2 e o 3, tá vendo? Porque o 1 a gente resolveu. Então, vamos entrar nessa task aqui, ó, do install. Vamos ver qual que é o nome da tabela aqui, ó. É isso aqui, ó, Stale Remediation. A gente vem em Stale Remediation, copia aqui e vamos abrir essa tabela aqui, ó. A gente vai ver que aqui são as que estão abertas, né? Então, isso aqui são coisas antigas que o IC foi deletado e quando o IC é deletado, é, a task continua aqui, entendeu? Então é por isso que elas estão aqui. Então, como isso aqui é apenas um laboratório, às vezes a gente limpa a base da CMDB e como já existiam várias tasks para aqueles ICs abertos, eles não foram encerrados, tá? Mas aqueles que foram encerrados hoje, vamos colocar aqui hoje, tá? Updated, vamos colocar aqui se teve alguma que foi, olha, vamos ver as que foram encerradas hoje, na data de hoje, como closed. A gente vai ver que se eu tirar esse filtro aqui de open, vamos colocar aqui all e veja que nós tivemos as tasks fechadas aqui, tá vendo? Olha lá. Então hoje nós tivemos duas tasks fechadas. Ele acabou fechando uma que foi aberta para aquele que a gente resolveu manualmente. E ele acabou também fechando aquela outra que estava com duplicado, né? Mas como passou um minuto, ele acabou fechando, ó. Tá vendo? Porque de fato aquela duplicação que veio ficou um minuto sem update e ele entendeu que aquilo era um CI novo e ele acabou fechando. Tá? Bom, então é isso.
Mas que é um servidor AIX, né? Um servidor AIX. Servidor AIX. Provavelmente a gente fez algum update nele nesse exercício aí. Então é isso, pessoal. O servidor AIX provavelmente ele estava com alguma coisa aqui e a gente ele carregou da planilha e ele acabou colocando lá, tá bom? É isso aí. Vamos voltar então para o dashboard. CMDB View. Veja que a gente fez uma correção e diminuiu aqui, né? Diminuiu. Então, se a gente rodar todos os jobs aqui, essa melhoradinha não chegou a 1% do cálculo geral, por isso que ele continua ainda com 41%. Foi muito pouco que a gente fez para ver uma diferença no cálculo que ele faz. Rodamos 3 aqui. Olha. Ah, caiu sim. Caiu 39%. Então, ó, veja aqui. Aqui ele está falando o quê? Se nós tá com 39%. Aí esse número acabou reduzindo, né? Acabou reduzindo porque nós trouxemos nessa carga nova, nós acabamos trazendo mais ICs, entendeu? Então, acabou trazendo mais duplicados, acabou trazendo mais órfãos. Então, embora a gente consertou aquele problema do Stanley, nós trouxemos mais problemas para cá e acabou reduzindo ao invés de aumentar. Então, nós podemos resolver esse problema de duplicados aqui, ó. Vamos resolver o problema desse aqui, desse duplicado aqui, ó. Então aqui, ó, foi aberto tasks e nessas tasks, esse daqui já tem um workflow, ó, dizendo, ó, que foi, tá vendo? Que tem umas tasks aqui que ele consegue remediar. Ó, isso aqui já é o próprio task do próprio ServiceNow. Assim como ele fez para as outras, eles têm dessa aqui também. E essa task aqui é muito bacana, porque aqui ele fala assim, ó, qual que você quer manter? Qual que a gente vai manter? Eu vou manter sempre o mais antigo, que foi o primeiro que entrou na CMDB. Então, embora tenha dois nomes iguais, esse aqui foi criado primeiro. Então, esse aqui tem que ser mantido, tá? E esse aqui é o que está sem estar selecionado. É esse que de fato precisa sair daqui e manter só o original. Então você tem que pensar assim: você tem dois registros iguais na CMDB. Qual deles é o duplicado? O que entrou primeiro ou que entrou o segundo? O duplicado é o segundo. Para o original tem que ser mantido. Porém, às vezes, o que acontece? Né? Quando você vem remediar aqui, ele fala o seguinte: ó, tem um detalhe aí. Como esse IC já estava duplicado, ok? Alguém foi lá e fez uma atualização no item duplicado e não no original, que é esse daqui, ó. Tá vendo? Então, ou seja, o item duplicado está com valor, nesse caso aqui, tá? O campo RAM só tem um item duplicado, tá? Porque, ou seja, a gente só tem um registro duplicado além do original. E nesse um duplicado foi encontrado o quê? Três campos desse um item duplicado estão com dados que não existem no original. Tá vendo? Então aqui que ele pergunta o seguinte, olha,
você quer, antes de apagar esse duplicado, levar esses dados que estão nesse item duplicado para o original? Você pode falar que sim ou não. Se você quer colocar que sim, ótimo. Agora, e quando tem mais do que um? Quando tem mais do que um, você precisa dizer o seguinte, olha, tá, tem 3 duplicados, mas esse terceiro aqui ele tem dados que não pode perder. Então você vai marcar aquele C, que ele vai considerar um só, um daqueles, para ele trazer de volta a informação. Ok? Nesse caso aqui a gente vai, como é um só, a gente pode levar. Ó, vamos levar. O que ele vai fazer agora? Ele vai falar, tá, agora o que você quer que eu faça com os duplicados? Você quer que eu apago ou faça uma outra coisa aqui? Ó? Tem algumas ações aqui que dá para ser feito, mas a gente vai pedir para apagar, tá bom? Vamos pedir para apagar, que é o padrão. Pronto, ó, vai ser deletado. Tem certeza? Tenho. Tem certeza mesmo? Sim. A gente não precisa dele, né? E a partir daí, a gente vai ver que nós melhoramos um pouquinho nosso scorecard aqui. Vamos dar uma atualizada para ver? Vamos dar uma atualizada geral aqui. Eu acho que não precisa rodar os 3 jobs, porque a gente só fez alteração no primeiro. Mas vamos ver aqui se ele, de fato, ele mudou esse 39, pelo menos para 40, né? Mudou, tá vendo? Mudou para 40. Bom, e agora esse daqui, 82%, né? 82% está em vermelho aqui. Isso está errado. Está errado porque 82% é um número bom que a gente alcançou nesse scorecard. Ele deveria estar em vermelho. Esse aqui sim, mas esse aqui tinha que estar em verde. Por que será que ele está em vermelho? Então é porque aqui, quando a gente vier aqui no CI Class Manager, ó, CI Class Manager, aqui em Configuration Item, quando a gente vier nesse primeiro scorecard aqui no Completeness, veja aqui, onde está o 81% aqui, ó? Está entre o 0 e o 2? Está entre o 2 e o 10? Ou está entre o 10 e o 100%? Está aqui, né? Na verdade, olha, veja, 81% tá ótimo. Então nós temos que trazer esse cursor para deixar 81% aqui, ó, porque tá bom demais isso aqui, gente. Olha, tá ótimo, né? Tá ótimo. Então vamos salvar aqui e vamos ver o que aconteceu lá de novo lá no CMDB View. CMDB View. CMDB View. Vamos fazer um refresh aqui. Ainda está em 82, então a gente tem que considerar esse aqui, ó, o 44, tá? É o 44 que a gente vai mexer lá. Então vamos lá de novo, CI Class Manager. É o 44, tá? É o 44. Vamos lá de novo. É o primeiro, né? O Completeness. Onde está o 44? O 44 está onde? Ah, mas a gente tem que olhar o Recommends. É esse aqui, pessoal. É esse aqui que a gente tem que mexer. Esse aqui é o Discard. É esse aqui, pessoal. Olha. O 44, onde está o 44? O 44 está em vermelho. O 44 agora está em amarelo. E agora. Ah, o 44 tem que ficar em amarelo mesmo. Não, o 44 tem que ficar em. 44 tem que ficar amarelo. Vamos mudar para amarelo isso aí. Tem que aparecer em amarelo lá. Vamos lá no CDB View de novo. CMDB View, CMDB View. Ó, CMDB View. Agora está em verde.
Tá? Por que está em verde? Por quê? Peraí, porque o 82 está aqui? Vamos ver se ele vai estar considerando 82. Vamos passar para amarelo, vai. 80 aí. Tá. Vamos ver se ele passa para amarelo. Mais uma vez no. Tinha que guardar isso aqui no favoritos para não precisar ficar digitando toda hora, né? Mas já foi. Vamos ver se ele passa para o amarelo. Se ele passar para o amarelo é o de cima que a gente tem. Ah lá, passou para o amarelo. Então é esse mesmo, tá? É esse mesmo que a gente tem que mudar lá. É que acontece o seguinte, olha, veja que tem várias abas aqui, ó. CI Class Manager, e a gente tem que lembrar que quando a gente for mudar isso aqui, nós temos que ir na última aba lá, ó, Health, Completeness, tem várias aqui, ó. Eu estava mexendo aqui, mas na verdade você tem que lembrar que você tem que vir aqui, ó, tá? Porque isso aqui é o scorecard do grupo Completeness. Aqui são o quê? Aqui são as métricas deste grupo, tá? Então não adianta, e para cada uma dessas daqui, ó, a gente tem um scorecard. Nós temos scorecard de required, nós temos scorecard de recommended. São aqueles são as duas métricas que fica debaixo dessa. Tá vendo que são três, ó? Ó, a gente tem um scorecard aqui, outro scorecard aqui e outro scorecard aqui. Porém, como a gente está olhando o número grande 82, ele é aqui, ó, tá? Ele é esse aqui. Então, 82 ele está onde ele está entre o 28 e o 92. Por isso que ele está acendendo em amarelo lá. Agora, aqueles internos, ele também tem os numerozinhos deles, tá vendo? E esses numerozinhos dele tá aqui, ó. Então, que são aqueles números que ficam embaixo lá, né? São aquele percentual que fica lá embaixo. E isso sim a gente ajusta por esses dois aqui, tá bom? Ó, vou mostrar mais uma vez que a gente tem três controles. Um é essa barra aqui, que é o último lá. Esse aqui é o primeiro e esse aqui é o segundo. Ó. Então, por que, que esse aqui está como recomendável? Porque o 44, vamos lá de novo, 44 está considerado como sendo o quê? Nessa cor aqui, ó. Ó, 44 está como amarelo, está como risco. Se eu quiser passar esse 44 para vermelho, como é que faz, pessoal? A gente vem aqui no CI Class Manager, a gente vai lá no mesmo lugar, no Configuration Item, ó, Configuration Item, a gente vem em Health, vamos no primeiro aqui, lembra que nós estamos falando do quê? Dos recomendados. 40 aí, ó, então a gente quer que apareça como verde, tá? Vamos supor, vamos colocar como verde aqui, vamos ver o que vai acontecer lá. Agora ele vai aparecer como verde, embora não seja um resultado que a gente quer, mas apenas para aprender a mexer na ferramenta. Então, CMDB view. Veja que agora quando a gente der um refresh aqui, nem precisa, ó, só de abrir ele já faz o primeiro refresh, vai aparecer em verde, ó. Tá vendo? Apareceu em verde, 44. E o audit é a mesma coisa. A gente vai vir aqui, audit, ele vai abrir uma task. Ó, vai mostrar o que está errado, tudo isso aqui está errado. Se a gente clicar, ele vai mostrar, ó, ele não abriu aqui. Por que, que será que ele não criou a task, pessoal? Lembra? Porque nós temos que vir aqui no Health, o quê? Preference. Health Preference. Health Preference. Vamos a vir aqui em métricas. Em métricas nós vamos procurar o que? Audit. E vamos ver que o audit ele não está com
Ah, o audit ele não cria, tá vendo? Ele não tem aqui é, ele não cria mesmo, pessoal. Ele não cria. Por aqui ele não cria. Nós temos que ter outro mecanismo aqui para criar. Então, vou fazer um vídeo só sobre o audit depois. Para o audit nós temos que criar aqui para resolver aqueles problemas lá. Nós temos que criar task por aqui, ó. Então no CI Class Manager a gente vem aqui e aqui no Compliance, ó, veja aqui. Aqui nós temos o nosso scorecard de auditoria, tá? Temos nosso scorecard de auditoria aqui. Ele está vermelho porque está em 100%, então é por isso que está em vermelho. Então aqui, ó, nós temos que criar um filtro. O que acontece aqui? Por que ele não está criando uma regra? Por que ele não está criando uma task? Ele não está criando uma task pelo seguinte: quando a gente abre aqui, nós temos que clicar aqui para ele criar a task, ok? Aí sim vai criar uma task de auditoria, mas como não está clicado aqui, ele não tá abrindo a task. O problema é que quando a gente clica aqui nesse Create Task, ó, ele fala, olha, qual que é o tipo? Então aqui nós temos que configurar isso aqui, entendeu? Para ele criar uma task, nós temos que falar qual que é o tipo de task. É, se a gente vai mandar isso para um usuário específico, para um grupo específico. Então, a partir do momento que a gente seleciona aqui, nós temos que direcionar isso para alguém. Ó, temos que direcionar. Qual é o grupo que vai resolver isso daí? Ó. Então, eu selecionei o grupo Primavera. Vamos atualizar. Bom, agora sim. Né? Então, agora vamos tentar mais uma vez rodar o nosso jobzinho lá para ver se ele vai criar a task. Primeiro, nós temos que rodar esse job de auditoria para ver se de fato vai funcionar direitinho. Ok, vamos ver se ele rodou. Ele rodou e também criou as tasks. Agora vamos ver lá direto no dashboard, CMDB View, CMDB View, para ver se de fato essas tasks elas foram criadas lá. Vamos lá. Aliás, elas foram criadas, mas a gente consegue vê-las por aqui. Ó, estamos devendo 100%, né? Por isso que está zero. Aqui está a auditoria. Então aqui estão os problemas. Né? Aqui a gente vai ver. E mesmo assim ele não criou a task. Bom, essas tasks elas são criadas no relatório que ficam de fato onde?
Deixa eu ver se a gente consegue rodar aqui o job para ver se... Vou rodar os três, né? Rodar o compliance também. Perfeito. Agora vamos rodar aqui o... Ah, na verdade, essas tasks já estavam criadas lá naquele momento que a gente rodou, né? Mas tinha que ter rodado o job para ele mostrar aqui. E essas tasks também tem o mesmo, roda o mesmo. Ó, aqui não está dizendo quais são as descrições, tá? Então isso aqui a gente precisa colocar na regra o motivo aqui. E aqui é onde a gente consegue remediar, não tem nada, não tem nenhum fluxo que a gente precisaria criar esses fluxos de remediação. Já está dizendo que falhou, né? Então essa regra aí está dizendo que vamos abrir o template aqui, vamos ver se a gente consegue abrir o template aqui, ó. Hum, não, esse template aqui não está dizendo nada, não tem nem. Ah, aqui, a condição está aqui, ó. É, agora veio. A condição está dizendo o seguinte: se tiver, ó, o campo owner não estar preenchido. Então a gente precisa que seja isso. A auditoria quer que esse campo aqui nunca esteja vazio. Nunca esteja vazio. O campo owner não pode estar vazio. Okay? Se caso tiver vazio, então o que vai acontecer? Vai acontecer que vai aparecer no relatório de auditoria, porque não está, né? Então o que a gente pode fazer aqui? Nós podemos criar um fluxo para que esse fluxo remedie esses, esses caras aqui, né? Então como é que a gente pode fazer? Ó, aqui são os duplicados, né? Tem que ser o de audits. Nós podemos criar, por exemplo, copiar essa ideia aqui desses órfãos, porque esses órfãos também eles têm task, quer ver? Ó, tá vendo? Esse task aqui, se a gente entrar nesses órfãos, nós vamos ver que essa remediação ela tem um fluxo que foi criado por mim aqui, que ele atualiza esse campo. Nós podemos fazer um clone desse para remediar também os que estão como workflow. Vamos ver se a gente consegue fazer um clone dele. Será que dá? Published. É esse aqui. Deixa eu ver se dá. Se tem algum botão para clonar aqui. Não, temos que criar um outro. Nós podemos utilizar essa mesma ideia de fluxo aqui para criar um outro fluxo. Ó, a gente usa o run script e o set values. Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá. Então, vamos criar então um, um novo fluxo. Vou chamar esse fluxo de audit fix.
Vamos colocar na tabela principal para ele pegar todos os ICs CMDB. Um pouco lento aí. CMDB CI. Não pegou, né? Vamos escrever configuration item aqui. Configuration item. Ok, configuration item, nós vamos pegar a CMDB inteira, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Campo owner. Owner by, né, na verdade. O campo owner by não, vou escrever bem assim, né? Não pode estar vazio, ok? Não pode estar vazio. Perfeito, vamos mudar aqui o submit. Ó, já temos aqui o nosso esqueleto principal para criar um fluxo, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar o runs, vamos pegar o run aqui, ó. Esse run script, nós vamos colocar ele mais ou menos aqui assim, ó. Vou deixar ele aqui. Ó, tá? Vamos colocar aqui, ó. Busque o número da task. Busque o número da task. Porque lembra, tem uma task lá, né? Bom, aqui a gente precisa colocar um script para poder ele entender que ele precisa ir lá naquela tabela lá e buscar o campo. Daqui a pouco a gente já faz isso. E depois que ele fizer isso, vamos pedir também para ele mudar um campo do formulário e colocar uma informação lá, tá? Então assim, vamos colocar lá vamos colocar aqui coloque, não, deixa eu ver, popular o campo descrição. Perfeito. Então aqui a gente vai pedir o seguinte, ó. Vamos pedir para ele no campo. Vamos gravar. Tá quase pronto, hein? Vamos ver se no campo descrição aqui. Virtual Desktop não é. Abriu o Excel aqui do nada. Cadê? Eu não tenho o campo descript, não tenho. Não tem. Deixa eu ver short. Short, não tem. Description, não tem. Comment. Comment. Será que tem campo comment? Também não. Bom, vamos deixar esse aqui por enquanto. Ok? Para a gente saber como a gente vai fazer para remediar aquelas tarefas. Vamos parar por aqui, tá ficando muito longo o vídeo. Mas já deu para tirar bastante insight aqui, né? Depois a gente continua com uma outra parte do vídeo. Vamos lá, pessoal. Tchau, tchau.